você saiu de Monte Belo, você era, que era o garotinho ainda. Eu tinha 4 anos quando chegamos em Campinas, né? Depois, no Jardim Leonor, eu comecei os estudos ali no Milton de Tolosa. O papai e a mamãe, eles eram 2 pessoas que eles não tiveram oportunidade de estudar, mas davam muito valor para os estudos. Então, o que eles queriam? Comprar uma casa que fosse perto de uma escola. E a minha casa, ali na rua Maestro Salvador Bueno de Oliveira, 147, era praticamente em frente ao grupo escolar Milton de Tolosa. Então eu fiz desde o pré-primário até a 8ª série lá no Milton de Tolosa. Quer dizer, de Monte Belo você não tem muita lembrança da infância, então. Você tem a lembrança da infância de Campinas já. Muito pouca lembrança de Minas. Eu tenho lembrança sim, porque nós viemos, mas assim, todo ano eu voltava com a minha mãe para visitar, ela ia visitar os parentes. Então eu tenho essa lembrança de algumas férias que a gente passava lá em Minas Gerais, mas a minha lembrança de infância é muito mais aqui na cidade de Campinas. Escola, por exemplo, você falou que começou a estudar no Jardim Leonor. Isso. Na escola do Jardim Leonor. Você lembra, por exemplo, da sua primeira professora ou perdeu a lembrança? Lembro muito, lembro. A dona Maria Helena era professora de primário, depois eu tive a dona Leda, que foi minha professora do primeiro ano, né? Numa das minhas campanhas eleitorais, a dona Cidinha, que era a diretora da escola, uma diretora muito rígida, muito sistemática, mas que fazia a escola funcionar muito bem, porque você sabe que a alma de uma escola é o seu diretor, a sua diretora. Quando o diretor é comprometido, a escola funciona bem. E eu me lembro de uma professora de português, Elton, chamava Dona Lia. A Dona Lia é uma senhora magrinha, ela fumava bastante, na época não tinha ainda muitas restrições ao cigarro. Então me lembro sempre ela na sala dos professores, sempre fumando. E era uma mulher muito, muito inteligente. E eu me afeiçoei muito pelo português, pelo idioma português. E foram bons professores, eu tive uma boa formação, toda ela na escola pública. Só a faculdade que eu fiz na PUC, né, que foi a PUC Jornalismo em Campinas. Mas antes da faculdade, toda a minha trajetória escolar foi na escola pública. Mas, e de matéria? No que você era bom, no que não era? Tinha mais dificuldade ou tinha mais facilidade? Eu sempre fui um bom aluno, Elton. Eu sempre gostei de estudar. Eu nunca fui assim... o primeiro da classe? Mas eu tirava boas notas, me dedicava às matérias, prestava muita atenção na aula. Eu era assim, muito atencioso quando a professora ou o professor explicava, e eu procurava sempre compreender as coisas. Enquanto eu não compreendia, eu não parava de perguntar. Então eu estava sempre perguntando para entender melhor a matéria, e as minhas notas, o meu boletim era sempre de notas boas. Quando o aluno ele tem inteligência, ele não precisa nem estudar em casa. Ele prestando atenção na aula, ele aprende na aula, ele não esquece mais. Né? É verdade. Então você tem um bom professor, um bom aluno e faz as duas coisas juntas. Bom, nós estamos nesse primeiro bloco, encerrando esse primeiro bloco, nessa entrevista hoje, realizada no gabinete do prefeito Jonas Donizete, 4º andar aqui do Paço Municipal. Mas no próximo bloco a gente vai continuar falando um pouco mais da vida dele, mas aí já um pouco mais para a vida política. Onde será que surgiu essa vontade de ser um dia vereador de Campinas, né, vindo lá de Minas Gerais, ainda pequenininho? De onde veio a vontade de repente, se candidatar a deputado estadual, a deputado federal, a prefeito de Campinas e virar prefeito de Campinas? Como é que isso acontece na vida de um cidadão? A gente vai saber já já no próximo bloco.